dominação, ela se pauta no aspecto da legitimidade. Se o indivíduo ele aceita, reconhece no outro o poder do outro, há ali uma legitimidade. Tudo bem? É essa discussão que o Weber, está pondo para nós. Tá? Agora, o outro obedece porque há um conjunto de interesses que o Weber está pontuando. Ok? O Weber, ele vai classificar a questão da dominação. Ele vai pontuar isso em 3 tipos de dominação. A dominação legal racional, o indivíduo obedece o que as normas, as leis, as regras, porque ele acredita que as leis, as normas, têm um princípio de autoridade, é algo racional, é algo legal. Então, por exemplo, nós obedecemos as leis de trânsito, obedecemos a Constituição, porque nós reconhecemos na Constituição o princípio da autoridade, um princípio do Estado. Por que eu não passo no semáforo vermelho? Tem a questão do acidente, posso causar um acidente, um dano, mas mesmo assim eu estou reconhecendo o poder do Estado. Eu entendo aquilo como algo legal. Bem, dominação tradicional é o campo do quê? Dos costumes, dos valores. O indivíduo ele obedece o outro porque ele reconhece no outro uma tradição. É algo que está naturalizado. Tá? Então, por exemplo, você obedece o seu pai, mas você não obedece o seu irmão quando ele manda você arrumar o quarto dele. Porque há um princípio da tradição. A figura paterna você reconhece a autoridade, a legitimidade. O seu irmão não. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Outra informação aí, outro elemento, é a dominação carismática. O que é a dominação carismática? É o carisma. Eu obedeço o outro a uma situação porque eu vejo naquela situação, naquele outro, o carisma. Eu vejo ali uma confiança. Tudo bem? O sujeito carismático, esse carisma pode ser algo natural, ou o carisma também pode ser algo construído. Tá? Então, essa dominação carismática, podemos colocar assim, ela pode acontecer tanto no sentido positivo como negativo. A população pode obedecer um líder no sentido de emancipação, ou para o genocídio. Tá? O desencantamento do mundo, então, é a mudança, o Weber está fazendo uma crítica a esse processo de racionalização da sociedade moderna. Vai falar que essa sociedade moderna ela tem uma tendência, que é um movimento de racionalização e burocratização, de controle. Este controle, essa racionalização, a sua forma de dominação específica, segundo Weber, é a dominação racional legal. Tá? E essa expressão que o Weber utiliza, que vai utilizar de desencantamento do mundo, então se aparecer numa prova de vestibular a ideia de desencantamento do mundo, porque ele faz um paralelo. Antes da sociedade moderna era um mundo encantado. Encantado porque o homem tinha crença nos mitos, no senso comum, nas crenças. Para ele, as explicações eram irracionais. Poderiam ser comprovadas cientificamente. Agora, neste mundo moderno, onde há o princípio da razão, da ciência, para Weber há um processo de desencantamento. Desencantamento porque aquelas explicações anteriores não dão conta mais da realidade. E aí a técnica, a ciência, o controle. Ele vai falando. Oi?
Quem falou? Professor, Oi. eu falei assim. Mas esse movimento de desprezar como não é uma coisa assim, não? Porque se for parar pra pensar sobre essa Lúcio, só um instantinho, eu vou pedir desculpa. Minha filha tá chamando aqui para fazer xixi. Só um instantinho, já volto. Ok. Vai, filha. Desculpa, pessoal. Voltei. Pode falar, Lúcio. Oi? Oi, tô aqui, voltei. Sobre esse movimento de desprezar o senso comum. Se for parar pra pensar, o senso comum é o conhecimento acumulado da população, né? Sim. A ciência parte do senso comum. Por que esse movimento de desprezar o senso comum? Para o Weber, não é uma questão de desprezar a ciência, né? Ele está colocando, ele está resgatando uma discussão que é o seguinte: quando você tem a transição da Idade Média para a sociedade moderna, né, para a época moderna, neste processo de transição nós temos ali o movimento iluminista. O movimento iluminista, luzes, conhecimento, razão, vai fazer a crítica, né, ao mundo da Idade Média, ao período da Idade Média. Então, para o Weber, né, essa origem moderna recai no pensamento iluminista. O movimento iluminista em si via com bons olhos, né, com a exceção aí de Rousseau, via com bons olhos este movimento da ciência, explicar o mundo de forma racional. Então, para o Weber, né, ele não está fazendo um debate se a ciência é melhor ou não do que o senso comum. O que ele está apontando é que a sociedade moderna ela tende a ser guiada pela ciência e pela técnica. Ao fazer isso, aquelas explicações do passado não dão conta da realidade. Por isso que ele utiliza o termo, né? Ele vai colocar o desencantamento do mundo. Agora, se nós partimos do Weber ainda, não há, né, eu entendo que o Weber tem essa clareza, como a ciência de modo geral. O senso comum, o conhecimento, né, popular do dia a dia, geralmente ele que aponta o problema. Olha, existe a corrupção, existe a fome. Né? Oi? Não pode fazer tal coisa porque é ruim. Tipo, não pode andar pelado por aí. Isso é um senso comum. Então, eu acho que a ciência tem que colocar mais ciência em menos senso comum, mas como assim? Porque é como se o senso comum fosse a regra da ciência, né? Até porque o senso comum é o pai da ciência. Porque se, por exemplo, nos campos de concentração nazistas, se não tiver o senso comum, o que eles fizeram lá não é mal, eles fizeram ciência. Não tem. Não, Lúcio, aí é outro sentido, Lúcio. Nós vamos discutir isso não com o Weber. Uma coisa é o desenvolvimento da ciência. O desenvolvimento da ciência busca uma explicação racional para algo. O porquê aquilo surgiu, como que aquilo funciona e quais são as consequências. Então, por exemplo, eu estudo a radioatividade. Eu vou desenvolver a radioatividade, vou conhecer a radioatividade. Ok, ponto. Agora, este estudo eu posso me apropriar para fazer uma bomba, como eu posso me apropriar para fazer um aparelho de raio-x. O senso comum não é o pai da ciência. Eu acho que não é por aí. Ciência trabalha numa lógica. O senso comum
trabalha em outra lógica. São lógicas distintas. Existe a possibilidade do diálogo? Sem dúvida alguma. Porque, geralmente, quem aponta o problema é o senso comum. Quando o sujeito vai ao médico, né, ele aponta, olha, eu estou com dor aqui e tal, ele pode até pontuar, olha, eu estou com dor no estômago, doutor, e na minha crença, tal, no saber popular, tomar leite está aliviando a minha queimação do estômago. A ciência faz um estudo, mostra, olha, o leite ele pode ser ácido, pode agravar, né? Mas quem apontou o problema? Inicialmente foi o senso comum. É o nosso dia a dia. Tudo bem? Então, eu acho que nós precisamos pontuar isso no debate. A ciência ela é importante. Nós vivemos hoje num mundo que está aí. O celular é produto da ciência. A energia que chega na minha casa é produto da ciência. Né? O pão, diariamente eu faço uso, o forno que utilizou é produto da ciência. A vacina, hoje nós estamos com um debate aí, em pleno século XXI, falando sobre a questão da vacina. Olha o avanço na questão da imunização que nós temos hoje no mundo. Falar pleno século XXI eu acho errado, né? Porque... Oi, desculpa, Lúcio, estava cortando. Pode falar. Esse negócio de século XXI, como se a gente fosse, só porque a gente está um pouco mais de tempo, quer dizer que a gente é temos de agora contemporâneo, sim, os que se passaram são muitos macacos. Olha, nós podemos constatar que há um avanço científico. Agora, se esse avanço científico, o modo como ele é usado, aí é outros 500, é um outro debate importante. Mas o que o Weber está apontando é que essa sociedade moderna, ela tende a um processo de racionalização. Mas essa racionalização, é aí que eu acho que é o ponto importante do Weber. Ele vai falar que o homem desenvolve esse processo de racionalização não apenas para controlar a natureza, mas para controlar também o seu semelhante. Quando ele coloca isso, ele discute esse processo, ele está dialogando, de certo modo, com Rousseau. E nesse processo de racionalização, há ali um processo de desumanização. Basta pegarmos o final da Segunda Guerra Mundial. A bomba atômica. Quantas pessoas inocentes que foram mortas pela bomba? Quantas pessoas foram mortas por uma técnica do campo de concentração nazista? Então nós temos esse debate do uso da apropriação da ciência. O Weber vai colocar que essa racionalização na sociedade moderna ela se expande. Ela está presente desde o nosso cotidiano. Nós somos controlados diariamente. Olha a discussão que nós temos hoje, do capitalismo de plataforma. O que é o capitalismo de plataforma? Os aplicativos, o algoritmo. Estamos sendo controlados a todo momento. É uma mudança, é um processo de racionalização. Professor, rapidinho, interrompendo, você ainda não botou o material do Weber? Não, porque vocês estavam pensando na questão do Marx, e aí eu não coloquei para não fazer confusão na hora da prova, mas essa semana eu coloco do Weber. Pode falar. Falando o Marx, professor, em filosofia a gente está aprendendo sobre ideologia, e tem muita... essa questão de ideologia tem muito a ver com o Marx e com o tal de Engel, né? Que eles têm a mesma ideia de ideologia. Isso. Sim, é próximo, vocês estão vendo com a professora Janaína. Então, as ciências humanas, as disciplinas das ciências humanas, elas estão dialogando. A sociologia, a filosofia, a história, a economia, o direito, há um diálogo.
A racionalização, né, está presente na família. Basta ver a questão do orçamento familiar. Há um processo de racionalização. Nós precisamos controlar, né, o orçamento, olha onde que eu posso gastar ou não, a rotina da casa. Há um processo de racionalização. O trabalho, então, né, se fala. A religião também, enquanto instituição, não estou falando na questão da crença, tá? Enquanto instituição, ela também passa por um processo de racionalização. Basta ver que nesse processo de racionalização, a instituição ela precisa se comunicar com o público. E aí nós temos o avanço nos meios de comunicação. Programas de TV, rádio, jornais, sites. A política também. O partido político hoje é uma estrutura burocrática, racionalizada. Você tem uma secretaria de comunicação, você tem uma secretaria, né, de finanças. Então há este movimento de racionalização, de burocratização. Para o Weber, né, então é um discurso científico, controlar cálculo, produtividade, maximizar as potencialidades, eliminar as irracionalidades. Tudo isso daqui eu tinha mostrado semana passada, tá? E aí é uma reflexão, né? Essa sociedade moderna para o Weber, né, ela tende, né, ela tem como base o capitalismo. Oi? O que é irracional para Weber? Desculpa, não entendi. O que é irracional para Weber? O que é racional? Irracional. O que ele define como irracional? Irracional é quando você não tem a comprovação, né, científica. Nós podemos entender, né, que essa é uma explicação irracional. Bom? Mas... Pera. Continua aí, depois eu reformulo também. Tá. Então há esse processo de racionalização da sociedade capitalista, né? Ele discute isso, né? O que nós podemos fazer uma interpretação aí? Qual que é a lógica, a funcionalidade? É o lucro. É maximizar os lucros, concentrar, centralizar capitais. Agora, como que eu faço isso? Na lógica do capital, os capitais estão em disputa. As leis do mercado. Agora, essas leis do mercado, um elemento, né, potencializador disso é a racionalização. Eu tenho que tornar meu produto, né, mais competitivo no mercado. Como que eu faço isso? Quais são as estratégias? Técnica, ciência, tecnologia, controle sobre o trabalho, publicidade, convencimento, consentimento. Este é um processo de racionalização. O ano que vem, em Sociologia do Trabalho, nós vamos discutir isso. Que há uma mudança de paradigma. Estamos vivendo isso no mercado de trabalho. E vem, né? Eu acho que eu parei nesse ponto aqui. Quem é o sujeito moderno? É a ciência. Né? Esse entendimento de ciência numa perspectiva iluminista. Qual a finalidade da ciência? Fazer uso, vou projetar o trem. O trem pode ser para carregar passageiros, né, como a finalidade, como eu posso utilizar o trem para carregar passageiros, entre aspas, para o campo de concentração. A bomba atômica. O Weber não viu esse processo de transformação, ele morreu em 1920. Quem vai discutir isso é a escola de Frankfurt, os pensadores frankfurtianos, que vão dialogar com Weber, vão beber no Weber.
Não só Weber, Marx, Freud. E agora eu vou começar um outro tema, né, sobre o Weber. Um livrinho, né, do Weber, muito interessante, sobre a ciência política, duas vocações. Para ele, ciência é uma esfera, tem uma racionalidade, que é diferente da política. Quais são as diferenças? Weber vai dizer o seguinte: a ciência trabalha no campo da explicação racional, afastar do senso comum, das paixões, das crenças, ter uma ética científica. Não pode deixar o campo da política. Não tem ética científica, professor. Ética científica. Ética científica. Uma ética no campo da ciência não é aquilo que o pesquisador queira que seja realidade. Tem que ter um compromisso ético. Ele não pode se deixar de influenciar, por exemplo, pela política. No campo da política. Vamos supor, eu estou estudando um determinado objeto. É um objeto que tem que dizer o que é aquela realidade. Não é aquilo que eu quero que seja enquanto pesquisador. Esse é ter um compromisso ético, científico. O que eu estou desenvolvendo pode ter uma consequência para a humanidade? Esse é um debate que nós temos hoje, né? No campo da bioética, por exemplo. Bem? Sim. Sabe por que eu fico bem com tipo de filosofia? É porque é o que desencadeia esse tipo de tirania dos governos. Um exemplo, lá de Cuba, da Rússia, da China, é com esse tipo de filosofia que acontece esse tipo de coisa. Por isso eu fico bem incomodado. Olha, assim, né? Se pegarmos hoje o globo, todos os países, de certo modo, estão na lógica do capital, na lógica comercial. Essa discussão do campo da ética científica é importante, porque há interesses comerciais. Vamos parar para pensar na indústria farmacêutica. O quanto, né, de dinheiro envolvido. Então há interesses econômicos de todos os lados. Nós não podemos ter uma certa ingenuidade. Será que a preocupação é com a valorização ou com, né, a saúde e o bem-estar do indivíduo em si? O que nós nos alimentamos hoje? A nossa forma de alimentação, será que ela é saudável? Será que os nossos avós tinham uma alimentação mais saudável que a nossa? O que houve de mudança? Isso passa por uma discussão no campo da ética. Entender o mundo hoje, em pleno século XXI, nessa dualidade, né, do discurso da Guerra Fria, do passado, eu acho que não tem mais sustentabilidade nesse mundo que nós nos encontramos. Né? Isso é desviar o foco do debate maior, penso eu. Mas o Weber está mostrando aqui para nós que a ciência, ela busca uma investigação racional, comprovação dos fatos. O que ele está querendo colocar para nós é que a racionalidade da ciência, o tempo da ciência é diferente do tempo da política, da racionalidade da política. Requer experiência, pesquisa, comprovação dos fatos. Enquanto que no campo da política, e aí um detalhe, uma observação,
né? Ele vai mostrar que essa política, né, também muda. Para ele. Oi? Antes dos slides, sobre ética científica, que ainda tenho que mudar para esse termo. Porque a ciência tem a própria ética. Isso é como se fosse uma pessoa que tem coisa na cabeça dela, que ela acha esse tipo de coisa certa, então ela vai fazer. Porque ela não pode seguir as próprias regras, né? Porque tem regras que são certas, que passou de gerações em gerações, e que é a ética. Não pode seguir a própria ética, né? Ô Lúcio, tá cortando às vezes quando você está falando, eu não estou conseguindo pegar todas as frases inteiras. Pelo que eu entendi que você está colocando aí, você está problematizando, é que o pesquisador tem um lado subjetivo, é isso? Lado subjetivo? Não. É sobre a ética científica. A ciência não pode seguir a própria ética, é isso que eu estou querendo dizer. Que a ciência não pode seguir a própria ética? Ela tem que ser regrada por uma ética que é fora do círculo dela. Porque se uma pessoa seguir as regras da cabeça dela, ela vai ser maluca, ela vai ser considerada maluca na nossa sociedade. Não? De certo modo, sim. Mas a ética da ciência, a ética científica, ela está pautada, o debate, a essência do debate é o seguinte, na ética científica. Estamos estudando, nós estamos aprofundando no conhecimento. Este conhecimento, ele vai ser usado na sociedade. Nós precisamos saber o seguinte, quais são os limites. Exato. Até que ponto a ciência pode? Exato. O que eu estou estudando pode colocar em risco a espécie humana? Esse é o debate, né, no campo da bioética que nós temos hoje na atualidade. Tudo bem? Okay. E no campo da política? No campo da política, o Weber vai dizer, o político em si é movido pelas paixões, por uma demagogia. A demagogia aí é um contraponto à ciência. Ele fala, o discurso é com um objetivo imediato dele, geralmente pela manutenção do poder. O Weber, quando ele faz essa discussão no campo da política, o Miguel Odor, ele está dialogando com um pensador do século XVI, que é o Maquiavel. Ele está bebendo com Maquiavel. Maquiavel, né, tem várias contribuições para pensarmos no campo da política. Então, o campo da política é a conquista do poder. É defender uma causa, uma ideologia. É o campo da negociação, do debate rápido. É a arte do convencimento. O político em si, né, nessa leitura do Weber, ele não tem essa preocupação com a verdade em si, que é a lógica é outra, a lógica é do poder. Entretanto, o Weber mostra um processo de racionalização desse campo da política, uma mudança. Qual que é essa mudança? Há uma profissionalização da política. Como assim uma profissionalização da política? Fala que, né, nesse livro ele utiliza a expressão antes, e aí aqui agora, né, a expressão é minha. Nós tínhamos o chamado político, vamos colocar assim, o político raiz. O que é o político ou o partido raiz? É aquele que vive para a política. O para aqui é movido por uma paixão, por uma causa.
Não há ali uma profissionalização em si. Conforme o campo da política muda, nós temos um processo de racionalização e profissionalização. Do vive para passa a ter o vive de política. O que é o de política? Eu transformo o campo da política em uma profissão. O eleitor passa a ser visto como um cliente. A conquista do voto. Olha que interessante, o Weber, no início do século XX, já apontava caminhamentos para o quê? Para uma crise ideológica. Se há um movimento de racionalização, de profissionalização, há também uma crise ideológica. Crise ideológica no sentido cada vez mais os partidos deixam de defender uma causa. Porque o objetivo em si, a narrativa em si é o quê? É o poder, é o voto. Isso força uma mudança nessa conquista pelo voto, pela eleição, uma mudança, né, da política. Isso nós podemos ver hoje. O político, ele faz um curso de marketing, publicidade, propaganda, né? Como que ele tem que olhar para a câmera para falar com o eleitor, quais são as palavras adequadas para conquistar o voto, qual que é o perfil do eleitor. Isso é um processo de racionalização. Todos os meios são válidos para se chegar à finalidade do voto, à conquista do poder. Mentir. Hoje podemos pensar, a fake news é uma estratégia política. Eu tento conquistar, eu busco um público. Nesse processo de racionalização, de mudança do cotidiano, também há dois conceitos aí em Weber. A ideia de comunidade e sociedade. Comunidade implica no que? Em vínculos, algo pessoal, afetividade, proximidade. Sociedade há uma complexidade, vínculos impessoais, fluidez, distanciamento. Né? É muito interessante isso. Aí para uma cidade pequena do interior, ali a sociabilidade da comunidade está presente. Todo mundo se conhece, né? Afetividade, né? As pessoas sentam na calçada, colocam a cadeira na calçada para conversar. Uma imagem de comunidade. Vai, né, para a estação do metrô, Estação da Luz, em São Paulo, 6 horas da tarde. Ali vocês vão ver o que é sociedade. Então, Weber nos ajuda a pensar quais são as mudanças em nossa sociedade. A tecnologia mudou a forma de sociabilidade. Pense os vínculos, os rituais estão mudando, a linguagem. Tudo bem, pessoal, até aí? Vamos para alguns exercícios? Questões de vestibulares aí. Agora eu vou precisar da participação de vocês. Alguma dúvida sobre o Weber? Sobre esses pontos que eu mencionei? Sim ou não? Eu acho o Weber particularmente um autor muito importante. Nos ajuda a pensar muito a realidade atual, esse processo de racionalização da vida, forma de sociabilidade.
Mas vamos ao exercício. Primeiro exercício. A respeito do conceito weberiano de ação social, é correto afirmar que... Vou dar um tempinho aí. Alguns segundos, 40 segundos, para que vocês leiam as alternativas e respondam. Alguém quer responder? A letra A, B, C, D, E. E não tem, desculpa. A, B, C, D. É aí, né? Qual? E. E? Não tem E. É a letra B, pessoal. Ó, o erro. Letra A. O exercício religioso da fé é uma ação afetiva? Pro Weber, não. É. Algo religioso é algo racional, mas é movido por um valor. Não é apenas a fé. Letra B. A decisão empresarial de inovação tecnológica para enfrentar a concorrência no mercado é uma ação racional com relação a fins? Sim. Eu utilizo, vou inovar tecnologicamente com uma finalidade. Vencer no mercado da competição. Letra B. Tudo bem? A ação que se orienta por valores não é uma ação racional? Falso. O Weber, na classificação lá dos 4 tipos de ação, ele fala que existe uma ação racional referente a valores. Valor aí não um valor econômico, social, coletivo. A D também está errada, né? A ação que se caracteriza pela livre escolha é a tradicional. A tradição é um costume. Não é livre escolha, é algo que está naturalizado. Então, a alternativa correta é a letra B. Tá? Segunda questão. Tem um texto, né? 300 milhões. Como o senhor da foto virou milionário? O mérito de Menin foi ter vislumbrado uma oportunidade e apostado suas fichas nela, percebendo que ali podia estar a sua galinha dos ovos de ouro. Menin resolveu projetar um negócio para atender aquela clientela. Primeiro construiu pequenas casas em bairros populares de Belo Horizonte. Depois passou a vender apartamentos semi-padronizados, com preço até 25% mais baixos. Após definir o seu nicho de mercado, Menin elaborou uma cartilha que a empresa segue à risca até hoje. A reportagem da revista Veja. Aí vem a questão. Max Weber define uma tipologia da ação social, são os 4 tipos, que é apresentado nas afirmativas abaixo. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de ação social descritiva no texto. Aí são os 4 tipos. Qual a alternativa? A. Letra A. É algo racional? É racional, ele pensou, ele projetou. Mas qual que é a finalidade? Comercial, econômico. É um objetivo claro. Letra A. Se fosse em relação a valores, professor, como é que seria? A valores seria um valor social, por exemplo. Né? Nessa situação, eu coloco que eu estou construindo casas, né, para acabar com o déficit habitacional no país, né, porque eu não consigo ver, né, eu não consigo aceitar pessoas morando na rua, estando em situação de rua. O objetivo, a intencionalidade da ação é algo racional, estou construindo casas, mas qual que é o movimento orientador? Um valor social, o combate à desigualdade. Tudo bem? Beleza. Passa para a próxima.
De acordo com o pensamento weberiano, é correto afirmar que os juízos de valor do pesquisador não interferem em nenhuma fase do processo de investigação científica. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Né? São lembrados que para o Weber a primeira fase é subjetiva, é o pesquisador que escolhe o objeto, então aí a letra A é falsa. Letra B. A sociologia de Weber é um esforço de explicação da sociedade enquanto totalidade social. O que vocês acham? O Weber quer compreender a sociedade em sua totalidade? Não. Não, é falso. Guardem aquela ideia, o social é infinito para o Weber. O pesquisador ele vai ter que escolher, recortar parte desse social. Então, letra B é falsa. Letra C. O objeto da sociologia é estabelecer leis gerais, explicativas da realidade social. Quem trabalha com leis gerais é o Ponte. Não é o Weber. Falso. Letra D. A sociologia compreensiva. Verdade, o Weber fala numa sociologia compreensiva. Busca apreender o sentido da ação social e de seus nexos causais. Verdadeiro. Letra D. Tudo bem? Vamos para uma questão de dominação. Opa. Acerca das formulações de Weber sobre poder e dominação, assinale a alternativa incorreta. Cuidado, hein? No enunciado de uma questão. Tem que ficar atento a isso. Incorreta. A dominação exercida pelos dominantes somente é legítima quando assume um caráter de tipo burocrático legal? O que vocês acham? Eu acho que sim. Correta? Vamos ver as outras. Letra B. O poder está fundamentado na desigualdade de oportunidades que afeta cada indivíduo em dado contexto social? E aí? Certo. Correto. Letra C. Faz parte de uma relação de dominação estatal, a questão do Estado, o uso da força física para assegurar a obediência? Correto. Correto. Letra D. Os tipos puros de dominação, racional, legal e carismática, constituem uma tipologia construída por Weber a partir da realidade histórica? Correto. Alternativa falsa é a letra A. Por que a falsa é A? Porque olha o que ele diz. A dominação exercida pelos dominantes somente é legítima quando assume um caráter de tipo burocrático legal? Falsa. Não é só essa forma. Nós temos a forma também tradicional e carismática. Então, por isso que ela é falsa. O termo é somente. Tudo bem? Então, a letra A. Ok? Outra questão falando sobre a dominação. Deve-se entender por dominação a probabilidade de encontrar obediência dentro de um grupo determinado para mandatos específicos, ou para toda sorte de mandatos. Não consiste, portanto, em toda uma espécie de probabilidade de exercer o poder ou influência sobre outros homens. Nem toda dominação se serve do meio econômico, verdade? E ainda menos, nem toda dominação fins econômicos. Aí vem as afirmações. O poder decorrente de qualquer tipo ideal de dominação tem sempre um conteúdo que lhe atribui legitimidade, seja essa jurídica, costumeira ou afetiva. É verdadeiro ou falso? Tá certo. É verdadeira. Verdadeira. Segunda. O poder decorre da posse básica e exclusiva dos meios econômicos, sem a qual não há poder nas sociedades capitalistas? Verdadeiro ou falso? Falsa? Falsa. Para o Weber não é só os meios econômicos na sociedade capitalista.
posso ter outros recursos de dominação. Tradição, carisma e assim por diante. Então, falso. Terceira afirmação. O poder emerge de mandatos extraeconômicos que são obtidos com ou sem legitimidades apenas por agentes do Estado nas sociedades capitalistas. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Falso também. Para ser exercido, o poder depende de coerções objetivas, físicas e materiais, embora dispense coerções morais para operar com legitimidade. Verdadeiro ou falso? O poder só pode ser exercido com coerções objetivas, físicas e materiais? A tradição não tem importância? Falso. Alternativa correta, letra D. Tudo bem? A única salvo verdadeira é a primeira. Última questão aí, antes do almoço. Max Weber, em sua obra Economia e Sociedade, propõe uma classificação típico ideal da ação social. Aí vai falar sobre ação social. Vamos para as afirmações. Primeiro, o consumidor adquire um relógio motivado pela emoção que este lhe causa. Eu compro um relógio por causa da emoção. É verdadeiro isso? Não. Não, né? Eu compro movido por uma racionalidade. Qualquer racionalidade? Ver a horas, medir o tempo. 2. O empresário estabelece uma gratificação para os empregados mais produtivos. Isso acontece. Qual que é o objetivo? Produzir mais. Eu dou uma gratificação desde que você trabalhe mais. É uma lógica. O católico caminha 90 quilômetros para demonstrar a sua fé. Que tipo de ação é essa? É racional? Talvez. É racional. Ele viu, ele projetou, vou caminhar 90 quilômetros. É um movimento racional. Agora, o que leva essa racionalidade? A fé. A fé é um valor social. Então, é racional referente a valores. Tudo bem? O estudante escolhe o colégio X só porque ali estudaram seus pais e avós. O que é isso? Tradição. Tudo bem? Vamos para as alternativas. Os exemplos 3 e 4 ilustram respectivamente ação afetiva e racional com relação a fins. A 4 nós vimos que não é relação a fins, então é falso. É tradição. A 3, deixa eu ver o que é a 3. Racional referente a valores, não é afetiva. Posso excluir a A. B. 1 e 3. A 1 racional com relação a fins. Deixa eu ver. Não é relação a fins. Não, calma aí. A 1 é do relógio. O consumidor adquiriu um relógio motivado pela emoção. Não, pela emoção não é racional referente a fins. É afeto. Então está falso. E a 3, ação tradicional. Não é uma tradição, é um valor. Falso. B não é. Letra C, 2 e 4. A 2 é uma ação afetiva. Deixa eu ver se a 2 é afetiva. Não, ele não está pensando no empregado pelo afeto, ele está pensando na questão econômica. É racional referente a fins. Falso. Letra D, 2 e 3. A 2 fica colocando que é uma ação racional com relação a fins. Vamos ver a 2. É verdade. Então, o empresário vai gratificar os empregados com uma relação de finalidade, o lucro. Um objetivo claro. E a 3